Então, gente, esses dias eu não estava pensando em fazer nenhum vídeo, né? Não com alguma abordagem dessa reflexiva. No entanto, eu estava no meu Instagram e um amigo chegou e pediu que eu falasse, né? Eu fizesse um vídeo falando sobre solidão e desapego, né? Como desapegar. É um tema, são dois temas, aliás, bastante abrangente, porque existem inúmeras narrativas, inúmeras reflexões que podem ser feitas, inclusive existem muitas disponíveis no YouTube. Provavelmente ele quer saber o meu ponto de vista com relação a isso, e eu vou dar o meu ponto de vista de uma forma que possa pegar o mais abrangente possível, mas de fato é impossível, né? Porque, como eu falei, existem várias e várias narrativas, não caberia só em uma, né? Mas eu vou tentar transmitir aquilo que eu entendi que ele quer que eu repasse. No Espiritismo a gente costuma dizer, né? Eu ouvi isso uma vez, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. No caso, eu não pretendia, né, fazer nenhum vídeo agora, como eu falei, não pretendia falar sobre esse tema, pelo menos não por hora, mas já que apareceu é porque talvez é o meu momento de falar sobre isso para ajudar de alguma forma alguém, né, que precise, não só com relação ao amigo que pediu, né, de ver a minha narração, mas a mim mesmo. Talvez eu precise entender melhor esse tema, talvez eu precisava pesquisar mais, talvez eu precisava conhecer mais sobre esse tema. E falando o que eu lhes digo, eu acabo me escutando, eu acabo aprendendo, eu acabo evoluindo, eu acabo expandindo. Então eu espero que seja um diálogo saudável para todos nós, né? Porque se você tiver interesse de dar a sua opinião, me procura, né? Mesmo de pedir alguma opinião ou até de acrescentar algo, não deixe de fazer, será bastante bem-vindo. E namastê a todos aqueles que nos acompanham. Queridos, eu pretendo começar abordando a questão do desapego. Desapegar do que ou de quem e por quê. Né? Porque a gente pensa em desapego, a gente já pensa logo em uma pessoa bastante materialista, apegada aos seus bens materiais a ponto de sofrimento se não tivermos, ou então de uma carência afetiva que lhe leva a ser apegado demais a alguém ou a algumas pessoas que passam por essa pessoa, ou até mesmo a todo mundo, né? Porque existem várias vertentes. No entanto, tudo na vida tem um sentido. E mesmo os sentimentos ruins que nós nutrimos, eles são necessários para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento. Em algum momento, quando a gente ainda não está pronto para entender, para ultrapassar determinada barreira, a gente nutre alguns sentimentos ruins mais do que outros. E alguns sentimentos que parecem ruins, mas eles podem ser ruins dependendo da narrativa em que eles se encaixem. Por exemplo, né, a questão do apegar-se, do apegar-se. Eu estava vendo a monja Coen falando algo que eu achei bastante interessante, né? Ela estava dizendo assim, gente, não, deixa eu ver aqui, até anotei, não se apegue ao desapego, ou seja, tem gente que quer dizer que é tão abnegado, né? Confunde aquela questão de ser abnegado com ser desapegado de tudo e de todos, e aí vai baixando aquela apatia, né? E de repente você não luta mais por nada, nem por uma causa, nem por si, né? Se a gente tem, por exemplo, ali na cadeia alimentar aquelas primeiras necessidades básicas, né? De comer, de dormir e mesmo de procriar, é justamente porque a gente precisa estar interagindo com o mundo, conectado com o mundo. Então, tudo isso tem que ser interiorizado e analisado por nós. Até que ponto o meu apego a coisas, a pessoas, a situações, inclusive situações passadas, e até que ponto o meu desapego pode ser ou não prejudicial, né? Tudo é algo que se deve ser analisado, né? Aquelas pessoas, eu não ligo para minhas coisas,
também não ligo se gosta de mim ou se não gosto, também não liga se estão satisfeitos ou não com o meu serviço, ou então aquela pessoa que já liga demais, né? Poxa, ela não valorizou o meu serviço, poxa, aquelas pessoas, eu me entrego tanto para elas, mas elas não se doam a mim, ou seja, né, dando e esperando em troca, né? As coisas, né? Eu gosto muito das minhas coisas, detesto quando quebram algumas coisas minhas. É claro que a gente tem cuidado com as nossas coisas, é claro que principalmente pessoas que têm mais dificuldade de comprar determinadas coisas, a gente deve valorizar tudo que a gente tem, afinal de contas são conquistas, mas não valorizar a ponto daquilo te dominar. As coisas não tem que ter a gente tem que possuí-las, né? Que agradecer por tê-las e entender quando precisa haver um desligamento. Então, primeiramente, vamos analisar a palavra desapego, né? O que seria a palavra desapego? É o oposto, né? De apego, de estar apegado, né? E o que é que significa isso em tese? Em tese, estar apegado por algo é ter muito interesse por algo, ou por alguém, ou por alguma situação. E o desapego é isso, é perder esse interesse, né? É forte, que às vezes domina, que às vezes massacra por algo, por alguma coisa, por alguém, por alguma situação, né? Que às vezes é tão intensa que chega a ser obsessiva e prejudicial. Aí vem aquele questionamento, né? E aí, Cora, o que que eu faço? Como que eu faço para me desapegar de alguém? Como é que eu faço para me desapegar de determinada situação que vem remoendo, né? De determinada pessoa, de determinada coisa, como é que eu faço para me desapegar do desapego, sem parecer que eu sou uma pessoa que não dou valor para tudo, né? Então, aí você pensa, né? E aí, como é que eu faço? Eu preciso me desapegar e não quero parecer uma pessoa apática, né? Sem emoções. Eu quero permanecer com a sensação de estar vivo. Estar vivo é ter aqueles sentimentos bem fortes, como alguns costumam dizer, né? O sangue vibrando na veia. Eu gosto bastante de uma frasezinha que eu sempre vejo nesse livrinho de autoajuda, que é a energia da palavra. É uma frase tão óbvia que ninguém faz, porque as coisas mais fáceis, melhores, que nos fazem ter mais tranquilidade na vida são as mais simples. Elas são tão simples que são quase que impossíveis da gente fazer, né? A gente só consegue fazer quando a gente vai se lapidando, se burilando, né? Se melhorando. E não são todas, né? Muitas vezes a gente derrapa em algumas, outras vezes a gente não derrapa em algumas, sempre, mas uma vezinha vai acontecer. Esse processo ele é devagar e contínuo. E essa frase ela diz: em certos casos, esquecer é o melhor jeito para não sofrer. Para esquecer, não se deve recordar. Então, gente, não é simples essa frase. Desapegar é isso. Desapegar é entender que você está apegada a determinada coisa, né? Tá dando uma demasiada importância, né? A essa coisa, essa pessoa, essa situação. Tá com um interesse, um foco muito grande. Então, para se desapegar, é necessário esquecer. E como que a gente usaria a receita do esquecer? Vamos lá, vamos ver o que significa esquecer. Esquecer é perder a lembrança, né? Da pessoa, da situação, do momento, o momento vivido, né? Deixar de pensar. Agora não dá para esquecer. Como que esquece? Só se eu levar o quê? Uma pancada na cabeça, eu perder a memória. Ninguém quer isso. Quem que quer isso, né? Nenhum de nós queremos ou não deveríamos querer, né? Então, gente, e outra coisa, tem um fator bastante importante no esquecer, de não se deve recordar, de não lembrar que aquilo aconteceu. Gente, a memória, ela é magnífica, ela é a melhor coisa que a gente tem. Por quê? Porque quando a gente tem a memória de situações vividas, a gente sabe o que é bom pra gente e o que não é.
Sabe, quando você passa por uma coisa uma vez, aí você vacila e passa de novo e passa outra, e aí você vê que aquele caminho não dá certo, que você tentou várias vezes e não deu e você muda. Justamente, se para a gente aprender uma coisa, a gente passa por determinadas situações N vezes para entender que aquele não é o melhor caminho e seguir por outro, já pensou se a gente esquecesse de tudo que nos acontecesse? Então, gente, quando a gente fala que vamos esquecer, né? Para esquecer não se deve recordar, deve apagar, não é apagar como se nunca houvesse existido aquilo, mas é uma mudança de paradigma. É não dar a importância àquela situação que a gente sempre deu. A questão de importar, ela já está dizendo, né? Importar é levar para dentro de si. Então, não transfira a emoção daquele momento para dentro de você. Vixe, Cora, mas já está dentro de mim, eu quero desapegar disso. Então, pronto. Deixe a informação e a emoção expurgue. Resolva essa questão emocional dentro de você. Olhe, observe, analise o que você pôde tirar de aprendizado com aquilo, né? Qual foi a situação que você precisaria melhorar com aquilo e por que é chegado o momento de necessitar se desapegar porque está lhe causando alguma espécie de mal, já que você chegou ao ponto de entender que precisa desapegar, é porque certamente não está indo bem. E como é que seria esse jogo de esquecer, já que é impossível esquecer, e se esquecer não faria bem, porque você poderia estar repetindo aquilo na inocência, né, da criança, de não ter o conhecimento sobre determinada coisa, passar por ela de novo. Então, gente, é reprogramar a sua mente, é a mudança de paradigma, é entender que aquela situação aconteceu, agradecer a existência da situação que te faz aprender com aquilo, crescer com aquilo, de repente não querer mais passar por ela, de repente colocar-se melhor no lugar de quem passa, de repente não colocar outras pessoas, né, na situação em que você está, justamente por você ter conhecimento sentimental, né, particular disso, e buscar se renovar, que aí vem aquele passo importante, que é o passo de, vamos ver, recomeçar. Todo fim é necessário, uma hora chega o fim para tudo. São ciclos, a única coisa que permanece imutável é a mudança. Todo final anuncia um novo início. Quando um relacionamento termina, é sinal de que um novo relacionamento há de terminar. Ah, Cora, mas o meu terminou, tá com um ano, não chegou mais ninguém na minha vida. É porque talvez aquele seja o momento de você relacionar-se consigo mesmo. Entendeu? Não é com os outros, é consigo. É muito importante aí entre aquela parte da solidão. É muito importante você entender que existem dois tipos de solidão. Aquela de estar entre milhares e se sentir sozinho, e aquela de estar recolhido no seu canto. E essa de estar recolhido no seu canto não necessariamente precisa ser uma solidão triste, assim como o desapego não precisa ser algo ruim. Entendeu? Então vamos lá. Completando aqui uma coisa que eu acabei de ler nas minhas anotações que eu fiz, eu estava vendo que existem pelo menos 80 antônimos da palavra desapego. E como eu estava falando no início do vídeo, a gente pensa sempre nessa palavra como algo que poderia não ser tão bom. Mas esses antônimos, eles variam muito entre palavras boas e ruins, né? Elas vai desde egocentrismo até afeição e amor, porque depende muito da situação, é como eu falei, depende bastante da narrativa em que o desapego, ele acontece. Então, gente, quando for necessário para você recomeçar, se desligar do apego daquela determinada situação em que você se encontra, busque, primeiramente,
É o conselho geral que eu dou, né? É o que eu faço da minha vida. É gostar de sua companhia. É apreciar o seu momento sozinho. É tão difícil pra gente lidar consigo mesmo que se a gente não tiver com ninguém, ou a gente quer estar lendo alguma coisa, ou a gente quer estar com uma televisão ligada, mesmo que não esteja assistindo, ou um som ligado, mesmo que não esteja reparando na música. A gente quer ter algo que nos distraia, que nos faça ter a sensação de estar em companhia, de estar em bando. E a gente se esquece do quão é necessário interiorizar-se, se amar, se cumprimentar, estar consigo. O passo para recomeçar, para desapegar, começa aí. Passe um tempo consigo mesmo. Tira 1 minuto por dia para ficar consigo mesmo, com os seus pensamentos, para agradecer pelas coisas boas, para agradecer pelas coisas que te fazem crescer. Tira 1 minuto. 1 minuto apenas. Se puder ir aumentando, que delícia que vai ser. Depois disso, começa, se você achar que é necessário, vamos supor, né, que o desapego seja com relação a alguém, então começa a sair, conhecer outras pessoas, se dedica a trabalhos nobres, porque quando a gente se doa, tem uma frase que eu li, acho que foi num livro de Paulo Coelho, que ele diz assim, que esvazia-te e permanecerás repleto, né? Então, faz isso, se doa, entra num projeto de uma ONG, vai ajudar alguém, vai conversar com pessoas mesmo desconhecidas numa praça, dá um pouco da tua atenção para elas e você vai ver que certas sensações dentro de si vão lhe fazer mudar. Se gosta de algum esporte, se gosta de algum exercício, faça, entre, né? Procure pessoas que tenham afinidade com você e toda vez que essa coisa, essa situação, essa pessoa vier na sua mente, busque mentalizar gratidão por ter passado por isso, mas jamais deixe que pensamentos e sensações negativas lhe impregnem a alma. Se elas estiverem dentro de você, as retire, as substitua por bons pensamentos, por bons sentimentos. Cora, é difícil. É difícil para mim, é um prédio bem grandão. É como eu lhe falo, as coisas são tão simples que são quase impossíveis para a gente, porque a gente as torna. Nós somos co-criadores da nossa realidade. E em vez da gente buscar criar realidades saudáveis, a gente sempre se apega às negatividades. É como eu venho dizendo, né? Se uma pessoa te faz um elogio, 1000 elogios e uma crítica que você acha que é destrutiva, aquela pessoa ela entra na sua lista negra. Porque ela não está de acordo com algo em você. E nesse momento, né? Dispara o gatilho do orgulho, da vaidade, né, do egoísmo, quem que ela pensa, quem que ele pensa que é, né, pra falar comigo assim, pra reagir assim. Então não pode, gente, não pode ser assim. Então busque, na linha de raciocínio do desapego, primeiro entender o que tá te machucando, que tu precisas desapegar. E depois que você pensa por esse lado, aí vem as reações gradativas e constantes e a formalização de uma mudança de paradigma. Substitui os maus pensamentos por bom, agradece a situação, agradece a pessoa, deseja a ela ou a situação flúvios positivos e muda o teu paradigma. Muda esse pensamento. Se não der para pensar nela com essa situação boa, então procura não pensar para esquecer. Não se deve recordar. Mesmo que por algum momento, se for com relação a uma pessoa, não existe problema em você de repente excluir suas redes sociais, evitar os ambientes em que essa pessoa estava. Eu mesma no passado, há muitos anos atrás, necessitei de fazer isso por um bom tempo e eu fiz até o momento em que eu consegui me libertar daquilo, porque é uma prisão que você fica, né? Uma coisa que você acha que o outro pode ser atingido, mas na verdade somente você é que sofre com essa questão do apego, né? Do apego mal direcionado, tá entendendo? Existe uma grande diferença entre a questão do
amor desapegado e do amor apegado. O amor desapegado, ele é aquele que ele gosta e que ele cuida e que ele sabe que às vezes não é para você e você respeita aquela situação e se desapega com aquela sensação, aquele carinho que compreende que um ciclo está se encerrando. E o amor apegado é aquele que te faz mal, é aquele que te machuca a alma, é aquele que você não manda eflúvios positivos para a pessoa, para as pessoas, para as situações. Você entende? Nesse momento, como a palavra desapego, ela pode ter várias narrativas, além daquela que normalmente a gente vê. A questão da solidão, que eu fiquei de falar disso aqui também, por conta do meu amigo, eu me estendi demais no vídeo, não vou falar disso agora. Eu mando um beijo para você, Antônio, lhe agradeço por ter dado a dica, pelo feedback com relação aos vídeos, e eu vou deixar para falar de solidão depois, porque o vídeo já está muito longo e eu quero ter uma narrativa bem gostosa com relação a isso, né? Porque aqui nada foi bolado, tá? Eu saí falando, saí lembrando de coisas, me atrapalhei um pouco, como sempre. Mas a intenção é passar o máximo possível de informações de forma que a gente possa compartilhar de conhecimento. Obrigado para você que ficou até o final. Paz e luz e namastê.